Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Adriele e vou começar aqui a ministrar três temas que são relevantes para a prova de vocês, para a prova nacional docente, a partir de agora, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias educacionais voltadas para, tecnologias voltadas para a educação, né? As famosas TICs, que está lá no edital e vai ser cobrado tanto na parte geral quanto na parte específica, né? Na verdade, tecnologias educacionais é um assunto extremamente relevante, extremamente importante para essa prova, né? Todas as provas, metodologias ativas e tecnologias educacionais é um conteúdo que vai cair em qualquer concurso que você venha fazer de agora até daqui para frente, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias para educação à distância e essas tecnologias educacionais, tá? Então, assim, vamos pensar um pouquinho sobre a evolução das aulas, né? Do GIS aos dados, né? A aula tradicional, né, de antigamente era com um quadro negro com giz, né? Depois houve os livros impressos, né, que propuseram uma nova didática para a aprendizagem dentro de sala de aula. Depois houve uma aprendizagem mais passiva. Depois houve também a inovação com as avaliações por provas. A aula tradicional, né, a aula tradicional, basicamente, ela envolve ainda esses elementos. E nós ainda temos a presença de aulas tradicionais no Brasil. Isso é fato. A gente não pode negar que ainda muitos professores não se adaptaram a novas tecnologias e a própria estrutura dos sistemas de ensino ainda não tem amplitude para abraçar, né, essas novas tecnologias. Então, a gente sabe que muitas salas de aulas ainda não têm data shows, né, computadores, televisão, ferramentas digitais para que os professores possam manusear essas tecnologias digitais a favor da aprendizagem. Mas existe no próprio Plano Nacional da Educação e nas próprias metas que o próprio plano objetiva alcançar, existe essa mensuração de que as novas, nos próximos anos, 2030, por exemplo, não haverá mais essas aulas tradicionais, né? As aulas elas serão ministradas utilizando recursos tecnológicos digitais para poder favorecer uma aprendizagem significativa para o aluno. Então, por exemplo, as aulas com TICs, com tecnologias da informação e comunicação, envolve, por exemplo, uma lousa digital com realidade aumentada, onde o professor pode, por exemplo, mostrar o Museu do Louvre, né, em 3D, em 5D. Ele pode abrir o Museu do Louvre numa lousa digital e passear junto com os alunos dentro de um museu. Então, ele vai observando Mona Lisa, observou os quadros, observou as galerias, ele vai caminhando. Vamos entrar à esquerda ou à direita? Os alunos podem interagir com o professor. Entra à esquerda, professor. Aí na esquerda, exatamente, uma visualização em 3D, exatamente como é o museu, né? Então, assim, existe essa possibilidade com lousa digital de fazer esse passeio no museu, por exemplo, de fazer o aluno mergulhar dentro dessa sensação numa aula de história, por exemplo. Então, os e-books com simulações interativas também é uma outra realidade, onde o aluno pode clicar, mexer, o aluno criando podcasts científicos, o aluno utilizando ferramentas para pesquisa, né, em laboratório, por exemplo, né, o manuseio com microscópio ou com outras tecnologias voltadas para a ciência também é uma realidade em muitas escolas. E, por último, a análise contínua com inteligência artificial, que também será um recurso que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela não vai sair, e aí é preciso que nós, enquanto professores, nos adaptemos a esse tipo de realidade. Não é isso? Então, os componentes essenciais que existem na computação para se voltar para a educação são dispositivos que podem ser físicos,
Existem plataformas, são softwares, os dispositivos físicos são hardwares, ou seja, tablets educacionais, lousas digitais, kits de robótica, óculos de realidade virtual, são dispositivos físicos. Programas e plataformas são softwares, ambientes virtual de aprendizagem, ferramenta de colaboração, aplicativos educativos, né? E a conectividade, que a gente já falou um pouquinho sobre conectividade, internet de alta velocidade, inclusive, é lei, né? A gente viu isso em aula passada, que a internet de alta velocidade é uma lei que rege o ordenamento da educação no Brasil, né? Redes educacionais seguras, computação em nuvem, né? Drive, e aí por aí vai. Então, 85, olha, existe uma estimativa do Fórum Econômico Mundial que 85% dos empregos em 2030 exigirão habilidades digitais. 7 em cada 10 escolas no Brasil usam alguma tecnologia no ensino. Isso é um dado de 2023. Ou seja, é impossível que nós pensemos educação a partir de agora sem a tecnologia, tá? Então, o que é educação à distância? O que é essa educação à distância? Por exemplo, agora vocês estão se beneficiando de uma educação à distância. Vocês não precisaram se deslocar da casa de vocês e vocês se conectaram, né, comigo, que sou professor, a partir de uma tecnologia à distância. A educação à distância é a educação mediada por tecnologia, né, com alunos e professores em espaços e tempos distintos. Esses tempos podem ser síncrona, né, síncrono, um tempo síncrono, e um tempo assíncrono. Um tempo síncrono é o mesmo, em tempo real. E tempo assíncrono é uma aula gravada. Eu gravei uma aula lá no dia 10 de maio de 2025. Você está assistindo essa aula em outubro, dia 2 de outubro de 2025. Você acessou essa aula, mas essa aula ela está em tempo assíncrono. Ela foi gravada em outro momento. Você não está em tempo real comigo. Agora, por exemplo, eu estou aqui com vários alunos da mentoria em tempo real. Então, eu estou em tempo assíncrono. Eles podem até falar agora, interagir comigo em tempo síncrono, em tempo síncrono. Assíncrono é aula gravada, um vídeo gravado, e síncrono em tempo real. Certo? Fala aí, Janael. Fala aí, Gilberto, só para eu poder dar esses exemplos. Né, professor? Gilberto, falou. Tá vendo? Então, ele falou aqui comigo em tempo real. Ele está ao vivo comigo. Ele está em tempo síncrono. Né? Uma aula síncrona, é uma aula em tempo real. Ele pode interagir comigo a qualquer momento que ele tiver alguma dúvida. Certo? Em tempo assíncrono, ele não tem como interagir comigo de imediato. Ele pode mandar uma mensagem, interagir num fórum, mas ele não vai interagir em tempo real. Certo? Então, previstas na LDB, né, o artigo 80, que assegura a sua validade legal para todos os níveis e modalidades de ensino, né, possibilita o acesso ao ensino a pessoas em diferentes realidades geográficas e sociais. O bom da EAD é que ela pode alcançar qualquer público, não é isso? Então, eu estou aqui, por exemplo, com Gilberto, Janael, Messia, né, e Edilene, em lugares diferentes, né, no Brasil. E eles estão da casa deles acompanhando essa aula em tempo real, em tempo síncrono. Sociedade, isso vai cair na prova de vocês, certeza. Assíncrona e síncrona. Pode memorizar. A gente vai responder 10 questões hoje do INEP, tá? Eu só separei aqui para vocês, para a gente poder... Deixa eu só fechar. Então, a sociedade e as novas tecnologias. A sociedade atual encontra-se permeada por tecnologias e suas aplicabilidades, né? Hoje, por exemplo, banco é tudo digital, biometria, nos próprios celulares de vocês hoje existe senha, existe biometria, né? Facial, biometria digital. E aí a gente já entende que essa realidade ela veio para ficar, né? E a escola ela não pode ficar alheia a essas ferramentas disponíveis, né? Cabendo a ela a tarefa de discutir, refletir sobre o uso pedagógico desses recursos presentes no ambiente escolar, certo? Então, a gente está discutindo aqui essa tecnologia a favor da educação,
tá? Então, as tecnologias, elas têm o papel de criar um ambiente de ensino-aprendizagem para favorecer o aluno, já que vocês serão professores, né? Ao passar na prova nacional docente, vocês serão professores de alunos que nasceram na era digital. Então, assim, vocês serão professores de crianças que nasceram no século da tecnologia. Então, elas não vão estar alheias. E às vezes, né, muitas vezes, o professor, às vezes, ele cria uma rejeição para se atualizar. Então, eu digo isso porque eu tenho propriedade de fala, porque eu trabalho com muitos professores mais velhos do que eu. E eu percebo muito essa resistência em se adaptar a novas tecnologias. Às vezes o professor não sabe, não tem o manejo, e aí ele fica com vergonha, com medo, e aí ele fica, de certo modo, criando barreiras. Não é bacana isso. É muito bacana você reconhecer que não sabe, que não entende e que quer aprender, certo? Então, eu já fui muito, por exemplo, eu já fui muito essa pessoa de chegar junto e, ó, professor, eu posso fazer com o senhor o formulário, eu posso fazer com o senhor. Né? Na pandemia, por exemplo, eu lembro muito de ajudar outros professores que não tinham tanta tecnologia, mas não tinham essa facilidade de admitir isso, né? Enfim, então essa tecnologia, esse conhecimento, ele vai sendo construído de forma coletiva, com professores, os alunos colaborando no processo de construção e apropriação desse conhecimento não é uma tarefa fácil, como eu acabei de dizer. Porém, ele é possível e ele é necessário, certo? A escola e tecnologia. O planejamento das atividades com uso de tecnologia, de informação e comunicação, deve ser elaborado objetivando o atendimento das necessidades curriculares e as questões referentes à aprendizagem dos alunos. Quando as tecnologias estão inseridas aos conteúdos, né, o professor pode utilizar-se de metodologias diferenciadas para alcançar uma aprendizagem. Isso. O uso das tecnologias deve ser contemplada no PPP, no Projeto Político Pedagógico da Escola. A gente sabe que o PPP é a identidade da escola, é o RG, né? Cada escola tem um projeto político pedagógico, um PPP. E esse PPP ele é pensado de forma democrática, né? Todo mundo participa, professores, gestor, coordenador, merendeira, aluno, pai de aluno, né? Toda a comunidade pensa o projeto político pedagógico, né, em prol da educação. E aí tem que estar previsto no projeto político pedagógico o uso dessas tecnologias, né, para sanar essas necessidades encontradas na transmissão dos conteúdos específicos e não determinando e não determinando sem fins. Ela tem que ter um fim, né? As tecnologias aliadas à educação, ela proporciona ao aluno o acesso às informações de forma interessante e dinâmica, trabalhando com os recursos tecnológicos na perspectiva educacional. O professor estará criando condições para que o aluno, em contato crítico com as tecnologias na escola, aproprie-se delas, né, como sujeito, e não a partir de uma relação de consumidor. Né? Ele vai se apropriar dessas tecnologias, vai participar, vai interagir com essas tecnologias para que ele possa se formar como um sujeito que domina essas tecnologias. E nós, enquanto professores, precisamos estar aptos a fazer com que o aluno entenda que essa dinâmica do uso das tecnologias é um meio eficaz para que ele possa aprender melhor. Ah, professor, mas não tem isso não. A gente vai... o conteúdo tem que ser decoreba mesmo. Não tem que ser. Não é assim, não é dessa maneira. Foi dessa maneira um tempo atrás, na nossa época, na minha época, na época de vocês, mas hoje não é mais. E aí é preciso a gente quebrar alguns estereótipos que a gente vai criando. Né? A incorporação tecnológica no contexto escolar, ela traz consigo marcas da indústria cultural, sendo necessário o cuidado de não transformar a educação em um mercado de consumo, de tablets. Ah, só aprendo por e-book, só aprendo com mapa mental. Não é assim, não é dessa maneira, né? Esse consumo, esse uso, né, da tecnologia, ele tem que contribuir para a disseminação do ideário do aspecto escolar. Isso ali é um recurso necessário.
Os avanços da tecnologia no meio educacional beneficiou e beneficia a indústria cultural, no que se refere à destinação das ideias e à tecnologia dominante, né, criando necessidades de consumo não existentes anteriormente. Utilizou-se para isso de recursos como TV, rádio, internet, jornais, revistas, de forma que as pessoas nem percebem os interesses em jogo. A tecnologia educacional, ela passou a ser compreendida como uma opção de fazer a educação contextualizada, com as questões sociais e suas contradições, visando o desenvolvimento integral do homem e sua inserção crítica no mundo, né? Para o professor fazer uso desses recursos, né, dos recursos necessários e participar dessa formação continuada sobre essa temática, para que ele reflita, discuta, ele tenha conhecimentos para utilizá-los, né, apropriando-se de suas possibilidades e limitações, bem como identificar suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. As novas tecnologias, tais recursos estão disponíveis e devem ser utilizados até mesmo para permitir maior acesso à educação, de forma a qualificar melhor o nosso processo de convivência democrática no mundo, né? As TICs, as tecnologias da informação e comunicação, memorize essa sigla, né? Portanto, devem ser vistas como ferramentas privilegiadas, né, para o desenho dos novos modelos de comunicação para todas as finalidades, tá? Então, na educação, vão se constituindo como elemento de transição, né, cujo objetivo visa construir pontes entre os saberes tradicionais e os novos saberes da sociedade midiática. Por exemplo, hoje, você, para solicitar um benefício no INSS, você pode fazer tudo isso online, né? Coisa que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era impossível. Então, esse aluno, ele precisa aprender a manusear essas tecnologias em prol da sua formação como um ser humano crítico que vai viver em sociedade, certo? O uso das novas tecnologias, o uso dessas TICs tem como objetivo transformar esse processo de ensino, aprendizagem, tornando esse processo mais atrativo para uma geração que nasceu e cresceu na era da informação. Isso é muito importante a gente memorizar e entender, porque às vezes o professor acha que tem que viver na era do dinossauro, porque ele aprendeu assim, ele acha que os alunos vão ter que também aprender assim. E não é dessa maneira, não é dessa forma. É preciso que a gente entenda que esses alunos, eles não nasceram na nossa época. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando para legitimar, por exemplo, maus comportamentos de maneira nenhuma. Inclusive, eu sou extremamente contrário a maus comportamentos em sala de aula, ao aluno que não respeita o professor, não é isso. Mas esse aluno que nasce hoje, ele não nasce mais com a mentalidade do aluno que nasceu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Existe uma nova perspectiva, né, e um novo olhar. Eu preciso ter um novo olhar. Né? Alguns pesquisadores, eles têm defendido que, na presente sociedade da informação e do conhecimento, torna-se necessário um novo modelo pedagógico, mediado pela tecnologia. O Euler, 2006, vai falar sobre isso. Lá em 2006, ele vai falar sobre isso. William Euler. A adesão das novas tecnologias à educação é extremamente importante, uma vez que ela facilita o acesso ao conhecimento e permite que o aprendiz tenha autonomia para escolher entre as diversas fontes de pesquisa. O uso das novas tecnologias, somente essa adoção de recursos tecnológicos não torna o processo educacional diferente ou melhor. É preciso que esse recurso ele seja utilizado, esses recursos, né, sejam utilizados como uma nova linguagem para novos conteúdos. O uso da tecnologia por si só, ele não é suficiente para a transformação do conhecimento e aprendizagem dos estudantes. Né? Quais os desafios que a gente tem hoje no Brasil para a implementação desses novos recursos, dessas TICs, né? A lacuna na formação docente é um dos principais. Então, a gente sabe que muitos professores, infelizmente, ainda não dominam as novas tecnologias. E muitos ainda não estão prontos nem preparados para entender a dinâmica das novas tecnologias. Então, isso é um dos desafios a serem enfrentados, né? A precariedade na infraestrutura das escolas também é outro desafio. A gente sabe, às vezes não tem lápis, às vezes não tem apagador para o professor, né? Às vezes a goteira na sala de aula. Então, assim, como é que a gente vai pensar uma sala de aula
né, se nem o básico, que é a infraestrutura do teto, a gente tem, né? Então, isso é um dos desafios a serem enfrentados. Também tem a resistência de professores às novas tecnologias. Isso é um outro ponto que é importante a ser colocado, porque muitos professores ainda têm uma certa resistência e não querem adaptar suas aulas às novas tecnologias, né? Então, ele foi, fez um concurso lá na época do dinossauro, já está prestes a se aposentar, então ele não quer se adaptar, ele tem essa resistência e ele, né, a desculpa dele é, na minha época não tinha isso, então não vou fazer. Na minha época não tinha isso, então não vou fazer. Outro desafio é a baixa ou pouca, ou pouca habilidade tecnológica desses profissionais. Então, às vezes, na escola não tem quem domine esses recursos. Então, não tem quem tenha um manejo desses recursos. Então, a gente percebe isso, é claro, é evidente, a gente percebe nas pessoas mais velhas, gestores, coordenadores, eles não têm tanto domínio com planilha, né, com forms, com essas tecnologias. E isso acaba, de certo modo, impactando negativamente para que essa implementação seja efetivamente aplicada. É preciso também que existam políticas públicas para incluir essas tecnologias educacionais dentro das escolas, né? Então, o uso de computadores. É preciso, cadê esses computadores? Tem computador, né? A escola recebeu, a escola tem, a escola dispõe disso. Existe equipe técnica para poder manter esse computador. Não adianta botar 5 computadores e não ter alguém que faça manutenção periódica, vá atualizar os drive, os próprios softwares, né, os programas que estão lá, enfim. O uso da tecnologia também, por si só, não é suficiente. A gente sabe que só a tecnologia, garantir a tecnologia não é suficiente, né? Para transformar o conhecimento em aprendizagem dos estudantes. Não adianta a gente ter uma lousa digital e a gente não tem pessoal preparado para lidar com aquela lousa, professores capacitados, a estrutura não favorece e por aí vai. TICs e professor. O professor se torna um mediador, né? É preciso que o professor ajude os estudantes a organizar, sintetizar, refletir sobre as informações recebidas. É necessário que os professores estejam preparados para agir nesse novo contexto que se apresenta, possibilitando a desmistificação das novas tecnologias. Os docentes têm que reconhecer o potencial das novas tecnologias como algo que é aliado ao seu trabalho, e não como algo que substitui a figura do professor, que muitas vezes a gente vê esses vídeos, vê essa informação deturpada. Nada e nem ninguém vai substituir a figura do professor. Nenhuma inteligência artificial ainda é capaz de lidar com sentimentos humanos, né, com o olhar desapercebido de um aluno que não entende um conteúdo. Né? Só o professor vai ter aquela sagacidade, humanização para olhar e perceber que aquele aluno não entendeu. Ele franziu a testa e ele não está entendendo aquele conteúdo. O professor vai procurar um outro mecanismo para poder explicar aquele mesmo conteúdo de uma maneira didática, mais didática. Então, a didática, ela é própria do ser humano, né? Desse professor que está ali no espaço. Então, as TICs e os recursos digitais, eles não vieram substituir o professor. A utilização das TICs na sala de aula só será útil quando o professor tiver condições de interpretar, refletir e dominar criticamente essa tecnologia. Isso é uma verdade. A introdução das tecnologias na escola não resolverá todos os problemas, mas poderá trazer melhoria no processo educativo, se bem utilizadas. Um autor chamado Morin, Edgar Morin, afirma que se faz necessário um educador como mediador e organizador de processos e não como um repetidor de informações. Esse mediador ele tem que ser capaz de transformar o espaço escolar, modificar e inovar esses processos de ensino-aprendizagem. O pensar digital ele rompe com as formas antigas de intelecção, né? Introduzindo a interatividade que destrói com a imagem de um receptor passivo. O telespectador das redes da televisão e cria premissas básicas do novo modelo da educação para a sociedade da informação. As tecnologias de informação e da comunicação evoluem sem cessar e com muita rapidez. A democratização do acesso a esses produtos tecnológicos, IA,
consequente possibilidade de utilizá-los para a obtenção de informações é um grande desafio para a sociedade atual e demanda esforços e mudanças nas esferas econômicas, nas próprias esferas educacionais, de forma ampla. A educação a ser conduzida, né, a partir de agora, a partir de hoje, pela sociedade da informação, deve também contribuir para a inclusão tecnológica dos indivíduos em todas as instâncias e promover a justiça social e a democratização do acesso às novas tecnologias, a um contingente cada vez maior de pessoas. Nesse sentido, o papel da educação passa a ter uma nova conotação, ou seja, é formar pessoas autônomas e competentes que possam interferir nas tomadas de decisões e nas escolhas informadas em suas relações com a sociedade. A utilização dos recursos informáticos numa escola é um dos primeiros passos para a democratização da tecnologia, que hoje ainda é de acesso e de domínio restrito aos alunos que constituem a grande população da escola pública do país e que tem na escola o ambiente propício para esse exercício da cidadania. Aí nós temos a evolução das TICs, né? As sociedades primitivas na pré-história, né? Os ensinamentos eram vinculados à sobrevivência. Então, o ensinamento era para que as pessoas pudessem caçar, para a própria agricultura, para a arte rupestre. A transmissão oral de conhecimentos era o foco na pré-história entre as gerações. Então, era a forma oralizada que era priorizada para ensinar essas pessoas a caçar, a plantar, a colher, né? E a cultivar. Então, no Egito e na Grécia, as escolas para escribas, os hieróglifos e a matemática. Na Grécia, existia a filosofia e a paideia, com a formação de cidadãos. Na educação para as elites, existiam os filósofos e os governantes, versus o trabalho manual para os escravos. Depois, na Idade Média, né, século V ali, escolas monásticas e catedrais, né? A gente tem a Igreja Católica como, né, o latim, a teologia, né, que dá o pontapé inicial para a educação. A educação era restrita a nobres e a clérigos, não é isso? E aí surgem as universidades, né, as universidades católicas, que propuseram um novo paradigma para a educação. Na década de 70, nos anos 80, os primeiros computadores em universidades, né? O uso de softwares básicos, né, para o ensino de lógica começou a se iniciar. Lá nos anos de 1990, tem a chegada da internet, as escolas. E aí chega o CD-ROM, o disquete, né? Os CD-ROMs educativos, as enciclopédias digitais, lá em 1990. Lá nos anos 2000, foi lançado as lousas digitais e laboratórios de informática nas escolas, né? E aí começou a ser lançada também as plataformas LMS, ou também chamadas de plataformas mobile. Professor, Pode falar. só para a gente refletir aqui, como a ideia está distante nessa realidade. Foi lançado em 2020, né? Isso. As louças digitais. Hoje o ensino, 2000, né? Em 2000. No ano 2000 ainda. Nem chegou ainda, pelo menos onde eu ensino aqui, ainda não tem essa tecnologia, né, na sala de aula. Talvez tenha nas escolas do estado e tudo, mas municipal ainda está muito distante da realidade, né? Pois é. A Pernambuco ainda não tem. Assim, existem algumas escolas, por exemplo, ETS, sempre tem uma sala com lousa digital. ETS, 2 ou 3 salas com lousa digital. Escolas integrais que recebem mais verba, geralmente tem uma sala com lousa digital. Ainda no estado de Pernambuco, ainda nós não temos essa Tem, aplicabilidade. Ou seja, tem na depois de LDB. 25 anos, né? Depois de 25 anos É. de lançamento da lousa digital, a gente não tem uma realidade em que está presente ao menos uma lousa digital em cada escola no Brasil, como você está falando aí, né? Por exemplo, na escola que eu também dou aula, não tem lousa digital, não tem uma sala com lousa digital. A questão do próprio professor, né? Distante demais. Por exemplo, na minha escola tem um data show. E só quem usa esse data show,
por incrível que pareça, sou eu. Os demais ainda tá muito distante, né, para tu Eles ver. não conseguem, né, usar? Consegue, né? Não sabem, né? Eles não sabem utilizar, né? É isso? Isso. Ou então é porque não querem se apropriar mesmo da tecnologia, um dos dois. Isso. Não quer usar o recurso, né? Vamos dizer assim. Que é, talvez eles acham mais difícil, né? De preparar o conteúdo ali e tudo. Isso. Vamos lá. Lá por volta de 2010, né, houve o boom dos smartphones, 2010, 2020, e os aplicativos educativos, né, as plataformas de democratização do ensino começaram a ser vislumbradas. Então, a gente tem um intervalo de 10 anos, 2010 a 2020, teve o boom dos smartphones, né, ao lançamento, né, o acesso facilitado, o preço facilitado, e aí as pessoas começaram a ter celular, né, celular com tecnologia, um celular que era um computador de mão, né? E aí houve essa democratização do ensino, porque as pessoas começaram a assistir aula online, a participar de plataformas, a participar de fóruns e até essa tecnologia. E aí nós temos 2020, a pandemia acelerou esse processo de educação com a tecnologia, né? A própria IA generativa, o metaverso, são elementos a serem estudados e que estão aí, né? Hoje a tecnologia, a inteligência artificial é um mecanismo, né, utilizado pela justiça, utilizado por vários órgãos, né, os órgãos, né, por exemplo, a ABIN, né, as inteligências artificiais de segurança já usam a inteligência artificial para poder identificar indivíduos e por aí vai. Os acontecimentos que marcaram a história da educação à distância no Brasil. Eu trouxe muito esse trecho, porque ele está muito ligado àquele conteúdo, Janael, que a gente tem lá na formação geral básica, não sei se você vai lembrar, que inclusive são os temas, os primeiros temas do e-book de redação, do e-book da discursiva, né? São os primeiros temas ali: história da educação, sociologia da educação, filosofia da educação e psicologia da educação. Para quem não conhece o nosso e-book, e aí vale a pena dar uma olhada. Então, esse e-book da discursiva, ele é um e-book, na minha opinião, é um dos nossos melhores e-books. Todo o nosso material ele é revisado e editado, né? Mas, na minha opinião, ele é um dos melhores e-books que se tem aqui na mentoria. Porque ele é um e-book que vai trabalhar todos os temas da formação geral básica, né? Ele vai trabalhar os contextos. Então, por exemplo, nós temos toda a história da filosofia da educação, toda não, os pontos mais relevantes, né? Aqui, eu estou com esse e-book aberto aqui, ó. Então, a filosofia da educação, a história da educação, sociologia da educação, psicologia da educação. Esses 4 pontos, só esses 4 primeiros pontos, quatro primeiros pontos, eles dariam aí quase 8 a 10 horas de aula. Se eu fosse trabalhar tudo da filosofia, tudo da história, tudo da sociologia, tudo da psicologia da educação. Daria 8 a 10 horas diárias de aula completa. E nós temos esses resumos sintéticos, né, dentro desses e-books, com o que fazem que o aluno tenha uma mensuração do que é mais relevante levar para a prova, né, os autores mais relevantes. Então, esse e-book, ele é o boom, assim, do estudo, né? Potencializando junto com ele, eu acho também o e-book da formação geral básica também é uma excelente ferramenta. Esse e-book, por exemplo, que tem as 1.200 questões, ele também vai trabalhando ponto a ponto. Então, ele vai, por exemplo, pegar esse e-book aqui, ó, ele vai pegar, por exemplo, questões da história da educação, e ele vai trabalhar de história da educação com questões de história da educação, questões da filosofia da educação, ele vai trabalhar questões com história da filosofia da educação, e aí vai trazer os autores, né? Então, fica aí o meu convite para quem gostaria de adquirir nosso e-book. A gente entrou numa promoção de reta final. Qualquer e-book nosso tá por R$ 25, super barato, super em conta, dá para acessar.
E esse aqui, ele tem 1.200 questões distribuídas por tema. Então, dá para vocês responderem essas questões e respondendo 20 questões por dia, 15 questões por dia. Quando for lá no dia 26, você vai ter terminado esse e-book e vai ter aí o treino necessário para ter uma excelente nota, tá? Então, fica aí o meu convite para quem quiser adquirir. Só falar lá no WhatsApp da nosso suporte que ela vai disponibilizar aí a maneira de adquirir esse e-book. Então, eu trago aqui esse panorama, que foi justamente o panorama que eu tirei do e-book da Formação Geral Básica. Tem o e-book teórico da Formação Geral Básica, onde tem todo o conteúdo teórico. Ah, professor, eu gosto muito de teoria. Primeiro, eu gosto de ver teoria. Eu quero ver os autores, quais os pontos mais importantes. Então, você compra o e-book da Formação Geral Básica e depois você compra o e-book das 1.200 questões. Aí você pode aliar teoria e prática. Você responde, você lê o e-book da teórico, né, com os autores, né, os pontos mais relevantes, e depois você vai para o treino, né, responder só questões daquele e-book. Lembrando que esses 30 pontos da formação geral básica, eles também são importantes, né, eles são relevantes. Porque vamos pensar assim, vamos pensar dessa maneira, né? A sua área de conhecimento, né? Por exemplo, eu estou com alunos pedagogos aqui. Então, Carmen, Edilene, Elisângela, Gilberto, Janael e Messia são pedagogas. Então, eles já têm um certo convívio com os assuntos da formação específica. Vamos pensar dessa maneira. E aí, a formação geral básica são temas que eles não estão tão familiarizados, às vezes não lê muito sobre. E aí, é importante que vocês tenham esse conhecimento, né, marcado aí para poder conseguir essa pontuação dessa parte da prova. Então, lá na década de 40, a Universidade do Air, patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no SENAC, que é o Serviço do Comércio, SESC, e as emissoras associadas começaram a atuar. Lá na década de 50, existia o Sistema de Rádio Educacional Nacional, o SIRENA, né, onde as pessoas aprendiam pelo rádio, certo? Para produzir programas transmitidos em diversas emissoras, lá no ano de 1957. A própria Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, lançou um sistema de radiodifusão, cujo sucesso inspirou a criação do Movimento Nacional da Educação Básica, o MEB, lá em 1958. Né? Minha mãe não tinha nem nascido. Lá na década de 60, né, existiu um Movimento Nacional da Educação de Base, concebido pela Igreja e patrocinado pelo governo federal, lá em 1961. Depois existiu a Fundação Padre Landel, de Moura, né, e a TV Universitária de Recife, Pernambuco, lá em 1967. Depois houve um decreto de número 65.239, de 69, no ano do nascimento da minha mãe, que criou o Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais, o SAT, em âmbito federal. Lá na década de 70, foi lançada a Associação Brasileira de Teleeducação, a ABT, ou Tecnologia Educacional. E também foi lançado o projeto Minerva em cadeia nacional, certo? Para difundir esse conhecimento. Lá, aí também existiu a Globo, né, a Fundação Roberto Marinho, e inicia a educação supletiva à distância, para o primeiro grau e o segundo grau. E depois existiu o Programa Nacional de Teleeducação, o Prontel. Depois, a emissora de televisão educativa, o TVE Ceará, lançou também um programa. Aí surge o que talvez alguns de vocês vão lembrar, que é o telecurso do segundo grau, o famoso telecurso 2000, não é isso? Aí também houve a implementação dos programas de alfabetização, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o famoso Mobral, também da época da minha avó ali. Minha avó foi uma das pessoas que foi professora no Mobral ali, nesse movimento desse programa de alfabetização, e ela tinha mais habilidade para ler e escrever, então ela ensinou ali, usando o Mobral. Na década de 80, a UNB, né, ela cria os primeiros cursos de extensão à distância.
E aí a TV Cultura de São Paulo também foi lançada. Também nessa década de 80, existiu a Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos. E em 1983, o SENAC desenvolveu uma série de programas radiofônicos sobre orientação profissional da área de comércios e serviços, denominada Abrindo Caminhos. Lá na década de 90, mais uma vez, ganha impulso o Telecurso 2000 e os telecursos profissionalizantes. Então, a Fundação Roberto Marinho foi uma das grandes responsáveis, o Senai também foi um dos grandes responsáveis inclusive, tem gente que ainda tem essa Telecurso 2000, né, que foi tão forte, esse movimento foi tão forte. Inclusive, muitas pessoas conseguiram, né, ter essas aulas, acesso. Na década de 90 também teve um programa nacional de informática na educação, o ProInfo, que ainda hoje existe, certo? Ainda é vigente esse programa, o ProInfo. Depois, o canal Futura, que talvez alguns de vocês lembrem ou conheçam, né, que é um canal que ainda existe hoje, que é um canal do conhecimento, que tem, né, o canal toda a programação é conduzida de conhecimento. Aula de ciência, aula de português, aula de matemática, aula de física, aula de história. Depois, houve a criação do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa, então, a nível nacional, em todos os lugares. Depois houve o Sistema Nacional de Educação à Distância, o SINEAD, o Pró-Formação, que é um programa de formação de professores em exercício, e lá em 92, né, é criada a Universidade Aberta de Brasília, que ainda hoje existe, e ainda hoje tem cursos extremamente relevantes, né, cursos gratuitos e tudo mais. Em 1995, é criado o Centro Nacional de Educação à Distância e o programa TV Escola, da Secretaria de Educação à Distância do MEC. Lá em 96 é criada a Secretaria de Educação à Distância, o SED, pelo Ministério da Educação, dentro de uma política que privilegia a democratização e a qualidade da educação brasileira. A partir dos anos 2000, é formada a Unirede, que é uma rede de educação superior à distância. E também é feito um consórcio que reúne atualmente 70 instituições públicas no Brasil comprometidas para a democratização do acesso à educação de qualidade, por meio da educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação em extensão. E ainda hoje tem a Unirede. Em 2004, vários programas para a formação inicial e continuada de professores da rede pública, por meio da EAD, foram implementados pelo MEC. Entre eles, o Proletramento e o Mídia da Educação, que ainda hoje existe. Em 2005, é criada a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, em parceria com o MEC. Ou seja, então, isso foi a âmbito nacional, em estados e municípios, integrando cursos, pesquisa e programação na educação superior à distância. Lá em 2011, a Secretaria de Educação à Distância é extinta. Acabou-se com ela devido à extinção recente dessa secretaria. Seus programas de ação estarão vinculados às novas administrações. Então, ao longo desse período, é possível destacar as seguintes tecnologias utilizadas pelas instituições, né? TV por satélite, impressos, internet, videoaulas, videoconferência, telefonia móvel. Olha o histórico. Na primeira geração, na década de 1850, os cursos por correspondência. Talvez pessoas muito mais velhas do que vocês tenham feito um curso por correspondência, que era um curso que você comprava o curso por telefone, e aí esse curso chegava na sua casa por correspondência. Chegavam os livros, os manuais, os exercícios, e aí você fazia. A segunda geração é a do telecurso, o uso do rádio e da TV como ferramenta para o ensino. Na terceira geração, em 1960, as universidades abertas, né? A quarta geração, as teleconferências. A quinta geração, que é a atual, o uso da internet, web e a maioria dos cursos EAD com as plataformas mobile. O que é uma plataforma mobile? É uma plataforma que o aluno ele pode fazer o login e a senha, com o seu login e senha, ele entra numa plataforma onde tem lá todas as aulas, todos os cursos, todos os exercícios, todas as provas, os fóruns que ele pode participar, perguntas, né, a interação com o professor e tudo mais. Alguns autores eles consideram apenas 3 gerações: a de correspondência,
a de TV e rádio, e, por último, a da internet. E outros autores consideram as 5, tá? É importante que vocês saibam aí, né? Observando esse assunto a partir da ótica da história, certo? E o fundamento legal da EAD, a Lei 9.394, que é a LDB, né? Lá em 20 de dezembro de 96, regulamenta pelo decreto 12.456, 19 de maio de 2025, a educação à distância. A educação à distância, eu não vou ler esse material todo, tá? Porque é todo um regulamento de como deve funcionar a educação à distância e tudo mais, porque ele não vai... Esse regulamento, essa lei esmiuçada, destrinchada, não vai cair, tá certo? Por isso que eu vou passar aqui de vocês. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, tipos de educação. A educação ela pode ser presencial, né, se encontra em um local físico. Ela pode ser semipresencial, né, parte em sala e parte à distância, e ela pode ser totalmente à distância. Pode ter ou não momentos presenciais, mas fundamentalmente ela é à distância. As tecnologias educacionais, isso aqui é importante, né? Os recursos mais utilizados as mobiles, ou também chamadas de ambientes virtuais de aprendizagem, que é os AVAs, talvez você já tenha ouvido falar, né? São ambientes virtuais de aprendizagem do aluno ali, tem acesso a todos os elementos. As videoaulas, que é uma coisa muito famosa, muita gente gosta muito, né? As pessoas às vezes se adaptam a esse tipo de recurso. Videoaulas e podcasts. Também existem os fóruns de discussão, que é um fórum. Alguém levanta um tópico lá, e aí cada um, Janael vai e comenta. Carmen vai lá e comenta. Messia vai lá e comenta. Elisângela vai lá e comenta. Edilene vai lá e comenta. Esses comentários vão gerando aprendizagem, porque cada um vai comentando e um professor ali vai mediar aqueles comentários, né? Vai esclarecendo. Então, o Janael comentou, aí o professor orientador comenta também no comentário dele. E aí vai seguindo esses fóruns. São discussões por chat. A gamificação, que é algo que é muito novo, é uma nova tecnologia. Gamificar é tornar aquela aprendizagem como se fosse um jogo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma gamificação de ciência, onde o aluno vai jogar ali, né, o ciclo da água, criar um joguinho, né, ou utilizar um jogo já existente para que o aluno ele possa aprender sobre o ciclo da água. E ele vai jogando e vai entendendo como o ciclo da água funciona. Então, professor, não entendi muito bem. Você, com certeza, na sua vida, né? Você, com certeza, na sua vida já jogou algum jogo, né? Online, ou algum jogo na internet, alguma coisa do tipo. Um joguinho, né? Vamos pensar aí bem, jogo da cobrinha do celular, daqueles celulares bem antigos. Então, se você jogou isso, ou então um jogo mais... Então, aquilo ali é um jogo. Então, você coleta moedas, coleta maçãs, coleta diamantes. Aquilo é um jogo. E você está ali jogando e você está buscando avançar de níveis. A gamificação é quando eu pego uma aprendizagem, quando eu pego um conhecimento, quando eu pego um conteúdo, né, como eu acabei de citar um exemplo, né, o ciclo da água em ciência, e aí eu se você colocar na Apple Store, na Apple Store, ou então lá na loja, como é o nome da loja do Play Store, né? Play Store, na Play Store, para buscar um jogo, se você botar ciclo da água, jogo, vai aparecer alguma coisa. Alguém já deve ter criado alguma coisa, né? Nem sei, mas com certeza vai aparecer. Então, a gamificar é tornar aquela aprendizagem um jogo, certo? E as ferramentas de avaliação online, né? Os forms, né? O professor pode passar várias formas de avaliar o aluno de modo online. Qual a importância pedagógica dessas ferramentas? Elas favorecem a autonomia do estudante, que ele pode acessar no momento que ele deseja, na hora que ele acha mais oportuno. Então, o menino não conseguiu, só estava trabalhando. Então, ele só teve horário de 3 horas da manhã. Então, ele entra, faz lá a atividade, fecha e sai, vai dormir. Então, o acesso aos conteúdos multimodais proporciona ao aluno uma flexibilidade de aprendizagem.
Só que também coloca esse aluno, né, para ter disciplina, porque ele vai ter que ter disciplina para poder cumprir com aquela jornada, né? E exigem desse professor um planejamento prévio. Curadoria. O que é curadoria? Ele selecionar, né, elementos. Por exemplo, antes de entrar em aula, eu estava selecionando as questões que eu ia trabalhar nessa aula, né? Com base em quê? No conteúdo que eu estou trabalhando agora. Então, é preciso que o professor tenha essa perspicácia, né? Para mediar essa interação digital, certo? O famoso letramento digital. O que é letramento digital? É fazer o aluno compreender, né? Vocês já sabem o que é letramento, a gente já viu em aula o que é letramento. Se você tem dúvidas sobre o que é letramento, vai ter um card aqui, vocês podem citar, clicar aqui em cima, onde você vai aprender sobre letramento. Letramento literário, letramento não literário, o que é a diferença entre alfabetização e letramento. O letramento digital é quando eu sou capaz de tornar aquele aluno operador de tecnologia com proficiência. Ele opera as tecnologias com proficiência, ele decifra criticamente informações digitais, ele cria conteúdo ético e relevante e ele protege-se em ambientes digitais. Então, esse letramento digital, esse aluno letrado digitalmente, é aquele aluno que ele sabe utilizar a tecnologia. Não é esse menino sabe utilizar a tecnologia, mas ele sabe usar essa tecnologia em prol do bem comum, ele sabe utilizar aquela tecnologia com ética, ou ele, né, está ali alheio e está sendo levado pela maré, vamos dizer assim. Né? Então, letrar com ética, por exemplo, a gente tem a famosa fake news, né? As notícias, que é uma lástima, uma peste, uma praga para o Brasil e para o mundo, porque as pessoas elas já têm baixa instrução. E aí elas são hoje, né? Hoje eu tenho, hoje mesmo a minha família compartilhou um vídeo, e aí eu vi o vídeo era uma manipulação de cenas específicas, né? Cenas pontuais, imagens pontuais, e aí falando que o Brasil ia entrar no comunismo, que o Brasil ia ser comunista, que não sei o quê, parará, peraí. Então, assim, as imagens eram imagens aleatórias, mas o texto era altamente persuasivo, né, em prol da pessoa acreditar que o comunismo realmente existia no Brasil, estava tendo um Brasil comunista. E aí você percebe, as pessoas elas acabam, de certo modo, se deixando manipular. Existem, por exemplo, vários vídeos em que a pessoa está falando, mas as pessoas vão lá, cortam o áudio daquela pessoa e colocam um áudio, simula a voz daquela pessoa com outro texto, né? Um outro texto. Então, isso é fake news. Então, assim, vê só, essa pessoa que pega esse vídeo e dissemina isso, joga isso na internet, ou então compartilha, olha, vó, vê, olha, tia, vê, essa pessoa tá agindo de modo antiético, porque ela não tem o letramento digital, ela não é uma pessoa letrada, ela não sabe distinguir o que é real e o que não é real, o que eu posso compartilhar, o que eu posso não compartilhar, o que eu posso mandar no grupo da família, o que eu não posso mandar no grupo da família, né? O que vai ser útil para a minha formação enquanto cidadão e também vai ajudar o outro, que não vai ser útil. Então, assim, golpes, por exemplo, né? Quantas pessoas de idade, até pessoas mais novas, caindo em golpes digitais, né? Porque não sabe mensurar, entender tecnologia. Então, são pessoas que não são letradas digitalmente. O letramento digital é a capacidade de operar essa tecnologia com proficiência e com ética, né? Para distinguir coisas, certo? Então, essa parte da aula é super relevante, porque ela é essencial para esse entendimento. Com certeza a prova vai cobrar sobre letramento digital. Então, letramento digital é operar a tecnologia com proficiência, decifrar criticamente informações digitais. Então, por exemplo, quando essa pessoa não reconhece que aquele vídeo é fake, é falso, que aquele vídeo é uma manipulação real, né, que está tentando fazer você acreditar numa coisa que não existe, aquilo ali, aquela pessoa não é letrada digitalmente, né? Aquela pessoa que cai num golpe, né, de uma ligação, aquela pessoa não é letrada, porque ela tem que conseguir perceber que aquele bandido está tentando usar um texto, está tentando usar um texto pronto,
está tentando usar uma ferramenta para persuadir você em relação àquele conteúdo, né? Então, essa pessoa não é letrada. Então, nós, enquanto professores, né, sempre é jogado uma demanda para o coitado do professor, né? Tudo é lá, vai, professor, vai, se vira. Então, nós hoje temos essa demanda, que é letrar os alunos também digitalmente. Só que isso vai demorar um pouquinho, né? Como a gente estava discutindo aqui em aula, isso vai demorar um pouquinho, porque os professores, para que nós tenhamos professores capazes de letrar digitalmente, é preciso que esses professores também estejam dispostos a se abrir para esse tipo de tecnologia, não é isso? Isso vai levar um certo tempo. A formação docente para EAD, né? As competências digitais dos docentes lá na Unesco, a Unesco publicou um documento em 2022, que esse documento é importante, tá? Esse documento estabelece competências digitais para professores. Esses professores, eles têm que ter integração pedagógica com as tecnologias da informação e comunicação. Esses professores têm que saber fazer curadoria de materiais confiáveis, né, fontes confiáveis. Essa notícia foi publicada em que site, em que jornal? Ele sabe fazer essa triagem ou ele pega qualquer informação e passa para o aluno? Hoje, por exemplo, eu trabalho com educação e aí eu tenho contato com muitos professores e alguns professores que eu converso, eu percebo que esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma professora, ela, será que essas vacinas que foram dadas na pandemia, será que a gente estava falando sobre microcefalia, né? Que agora, ano que vem, nós vamos ter esses alunos com microcefalia nas redes estaduais, né? Nas redes de ensino. E aí a gente estava falando assim, será que não tem a ver com isso? Aí ela falou assim, vê, olha só o nível de desinformação da pessoa. Então, ela com certeza deve ter foi vítima de algum tipo de fake news, ela acreditou. Então, a gente tem que ter cuidado. Qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa na internet, né? Infelizmente, ainda está sendo redigida uma lei, uma legislação legal, né? A LGPD agora é algo novo que está sendo colocado aí, né, em discussão. Foi aprovada a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, para que eu proteja, por exemplo, Janael, Gilberto, Carmen, tem o direito dela ter protegida os dados dela. Ela não quer que o nome dela seja divulgado, ela não quer que a idade, né, o sexo, enfim, os dados dessa pessoa devem ser protegidos. Então, acabou de ser publicada uma lei que regulamenta essa proteção desses dados, para que esses dados não caiam nas mãos alheias, né? Para que os sites, as faculdades, quantas de vocês não recebem propaganda de faculdade direto? Vocês aceitaram em que momento isso? Né? Em que momento Carmen aceitou receber propaganda de faculdade? Ela não foi consultada sobre isso, mas ela está recebendo. Então, assim, acabou de ser publicada uma lei que regulamenta isso. Vamos lá, então a gente, voltando a... Pode falar, Carmen, quer falar? Não, é só para testar meu microfone, tá bom? Tá, né? Bom, tá ótimo. Pronto, mas eu não fiz, não. A universidade é assim, não. Eu estou brincando, vamos lá. Tá certo. Então, esse professor tem que saber triar integração pedagógica, né? Curadoria de materiais, curadoria e escolha, ética digital e uso responsável das redes, né? Produção de conteúdos inclusivos, né? E aqui cabe o professor também pensar em alunos que tenham deficiência, né? Nesses conteúdos, e a comunicação pedagógica em ambientes virtuais, que isso possa se estabelecer aqui, certo? Então, são as competências digitais docentes. Isso também pode cair na prova de vocês. Avança, EAD e política pública no Brasil. O programa, a UAB, né, que foi criado lá atrás, eu mostrei o ano, criado em 2005 pelo MEC, para ampliar o acesso à educação superior por meio da EAD, especialmente para professores em exercício na educação básica. Se vocês colocarem Programa Universidade Aberta do Brasil, ou então Universidade Aberta do Brasil no Google, vocês vão encontrar vários cursos gratuitos, tá? Com certificado e tudo mais, que vocês podem fazer, professores em exercício, pode fazer. Geralmente eles vão pedir para vocês mandarem uma declaração, né, de atuação, vocês podem pedir na secretaria das escolas que vocês trabalham, e aí vocês podem fazer esses cursos, tá? E esse programa, o programa Educação Conectada, voltado ao fortalecimento da infraestrutura digital
nas escolas públicas, principalmente na educação básica. Quais os desafios reais da EAD nas escolas públicas? A falta de internet e dispositivos. Geralmente as conexões, quando a internet na escola, a conexão não é boa. A desigualdade social também é algo gritante. Às vezes o aluno não é letrado e ele tem dificuldade de interpretar, né, e decodificar esses elementos que estão de modo online ali. E a formação docente é ainda limitada, né? Nós temos pouca aderência, poucos professores. Na escola que eu trabalho, só eu e mais 3 professores dominam plenamente tecnologias. A maioria, quando é para ligar um data show, quando é para ligar alguma tecnologia, eles sempre têm dificuldade e solicitam a ajuda dos colegas. Não há também equipe pedagógica, né, no geral, estou falando, equipe pedagógica capaz de estar ali pronta para atender aquele professor, né? Porque o ideal seria alguém, né, ali responsável por montar aquele equipamento, aquele projeto, junto com o professor, para auxiliar ele na aula. Qual o papel do professor na educação à distância? O professor deixa de ser apenas um transmissor, ele passa a ser um mediador, né? Ele proporciona um design de experiências de aprendizagem, ele é curador de recursos digitais. Ele precisa desenvolver habilidades como produção de conteúdos digitais, comunicação online eficiente, domínio de metodologias ativas e avaliação formativa, inclusão e acessibilidade em ambientes virtuais. A EAD e a acessibilidade educacional. A inclusão digital é como um direito. A EAD precisa garantir acesso universal para pessoas com deficiência, comunidades indígenas, quilombolas e populações do campo. Isso também é uma das grandes barreiras, né, que tem que ser superada. Recursos como audiodescrição, libras, legendas, contraste visual, navegação por teclado devem ser considerados em todos os materiais. Olha aqui que a gente falou lá no início da aula, com certeza vai cair na prova de vocês. Síncrona. O que é uma tecnologia síncrona? Ocorre quando as interações entre os participantes são feitas em tempo real, em tempo ao vivo, né? Mais uma vez, fala comigo aí, Carmen, agora. Oi. Tá vendo? Carmen tá falando agora, em tempo real. Ela tá ao vivo. Tempo real, estou no ar. Está no ar, em O tempo professor, real. Isso eu é uma estava tecnologia... Oi? Peraí, rápido. Isso é uma tecnologia síncrona, onde ela está interagindo em tempo real na aula. Pode falar, Carmen. Ó, vê só, eu estava ouvindo as aulas, aí é para esse curso, eu sei que serve também para outras disciplinas, pedagogo, não é isso? Eu tenho pedagogia, mas eu não me inscrevi para pedagogia, nesse que eu vou fazer do PND. Mas as aulas estão sendo perfeitas. Pronto. Obrigado. Eu me inscrevi para história. Olha, que bom, vai passar. É Então preciso vamos muito lá. professor de história. Oi? Inclusive, tem uma seleção aberta na Federal, à distância, história, curso de história à distância. Gratuito as vagas, porque sobrou vaga. Mas é o quê? É para concurso ou é para curso? Não, é curso, o curso superior de história. Mas eu tenho. Ah, não, tô assim. Porque eu nunca ensinei pedagogia, assim, aos pequenos, mas eu tenho, já fiz uns concursos, passei, mas eu não tenho ainda esse perfil. Não sei se eu vou ter, mas eu vou tentar também. Pronto. Perfeito. E as tecnologias assíncronas ocorrem quando as interações entre os participantes não são feitas em tempo real. Ou seja, o emissor e o receptor, eles se comunicam em tempos e espaços diferentes. Então, por exemplo, quando eu posto uma atividade em sala de aula, lá na sala de aula de vocês, né, dos alunos da mentoria, e vocês interagem em tempos diferentes do meu. Então, é diferente, é assíncrono, né? O momento de aprendizagem não é em tempo real. As tecnologias de EAD centradas no estudante e centradas no professor. Quando é centrada no estudante, ocorre quando o material está disponibilizado pelo professor e a iniciativa de acesso são controlados pelo estudante. Exemplo, o ensino baseado na web. Agora, centrado no professor, ocorre quando o material chega até o aluno por iniciativa do professor. Então, centrado no estudante. Então, quando o aluno pesquisa um conteúdo no YouTube ou no Google e acha um e-book, acha um material, essa aprendizagem, essa tecnologia é centrada no estudante, ele está buscando. Agora, quando é centrado no professor, o próprio professor planeja o que esse aluno vai acessar, né? Ele pensa
né, o que esse aluno vai acessar. Vamos lá, isso aqui é importante. O impacto da pandemia e as necessidades de ajuste. A pandemia, com certeza alguma questão vai abordar a pandemia, vocês vão lembrar de mim. A pandemia do Covid-19 afetou diretamente a dinâmica da educação superior e a pós-graduação e a educação básica, trazendo desafios como a interrupção de pesquisas e a adaptação ao ensino remoto, certo? O PNPG de 2025 a 2029 reconhece esses desafios e busca integrar novas abordagens para enfrentar as mudanças sociais e tecnológicas. Esse plano foi um plano pensado para educação superior. Eu não vou falar muito sobre ele, não vai cair na prova de vocês, mas é um plano que pensa a educação como um elemento para restaurar essas lacunas, esses espaços que ficaram nesse período de pandemia. E aí esse plano tem o papel de financiar, né, e internacionalizar as pós-graduações, então especializações, mestrado e doutorado.